Leonel Camazão faz a pergunta para Udo Deller. Vamos agora sortear o tema. O tema da pergunta: turismo. Candidato Udo, como o senhor enxerga a questão dos nossos equipamentos públicos de turismo, que muitas vezes estão aí abandonados ou em situações precárias, como é o caso do mirante ali do Morro do Boa Vista? Leonel, seguramente essa é uma situação que ela é preocupante, ela chega até a constranger em dado momento. É importante que hoje os nossos equipamentos existentes, especialmente os nossos museus e os nossos parques, eles estejam disponíveis para a comunidade. Nós sabemos que está em curso aí o projeto do Fomplata, que já nos disponibilizou o parque da cidade, mas existem mais 8 por se fazer. E é preciso avançar nesse sentido. Eu acho que nós estamos aí muito descompassados e isso acaba, inclusive, trazendo alguma dificuldade para o turista que nos visita. Ele procura ali alguns equipamentos anunciados e que não estão disponíveis para os que nos visitam e para a população em si. Então é preciso, no primeiro momento, recuperar essas instalações e, mais do que isso, buscarmos também aí o turismo de eventos, avançar com o nosso turismo rural, para que a população possa ter aí uma condição de curtir um pouco melhor esses momentos de lazer, conhecendo um pouco melhor a nossa história. E, nesse sentido, nós podemos até avançar com o aumento do número de museus que hoje são insuficientes para o tamanho da cidade de Joinville. 1 minuto para a réplica. Olha, candidato, o que eu penso em relação ao tema do turismo é que os resultados do turismo, mais do que os resultados econômicos, mas as benesses que o turismo traz para a nossa cidade, elas têm que estar disponíveis também para a nossa população. É o caso ali da questão que eu sempre tenho falado das bicicletas públicas, que foram instaladas aí durante o Festival de Dança de Joinville, que quando o festival terminou, as bicicletas foram embora. É uma ótima ideia, tem tudo a ver com turismo, tem tudo a ver com a mobilidade urbana, tem tudo a ver com uma maneira responsável da gente fazer as locomoções aqui no centro da cidade. E esse projeto ele foi só para inglês ver e para turista ver. Então eu acredito que o turismo tem que ser realmente baseado nisso. Vou dar outro exemplo aqui, o Festival de Dança de Joinville. Que cidadão de baixa renda aqui de Joinville, que mora no Paranaguamirim, no Itinga, no Jardim Paraíso, consegue ir na noite de abertura do Festival de Dança? Não consegue, porque o ingresso é caríssimo, apesar de ser um grande evento e promover o turismo, ele não está disponível para quem realmente mora aqui, que é cidadão aqui da nossa cidade. 1 minuto para a tréplica. Bem lembrado, Camazão. Tanto assim que a questão das bicicletas públicas ela está contemplada no nosso plano 15. Ela já funciona em várias partes do mundo, inclusive em algumas cidades brasileiras com bastante êxito. E Joinville, que é conhecida como a cidade das bicicletas, é uma cidade plana, oferece as melhores condições para que se possa disponibilizar para a população as bicicletas públicas. E a nossa proposta também é de fazer com que hoje as nossas estações da cidadania possam ter bicicletários ampliados e instalação de tantos outros em outras partes da nossa cidade. Mas o turismo de eventos, esse é importante, mas ele não pode ser esparso como ocorre hoje, ele precisa ser contínuo e fazer com que a gente possa atrair mais feiras para a cidade de Joinville. Vamos agora ao segundo candidato a responder neste quarto bloco. Segundo candidato, que vai fazer a pergunta, né? Udo Deller. Udo Deller agora vai perguntar para o candidato Leonel Camazão. Agora vai e vem. Da mesma forma, depois, consequentemente, Carlito e Kennedy e Carlito, agora obrigatoriamente também vão fazer a pergunta entre si. Udo Deller vai perguntar para Leonel Camazão sobre o tema funcionalismo público. 30 segundos para a pergunta. Leonel, hoje nós percebemos o funcionário público muito desmotivado. Entendemos que é preciso encontrar uma forma de valorizar o servidor público. O que o candidato pensa a respeito disso? Olha, candidato, eu acredito que a valorização do servidor público ela não é só
necessária, mas ela é fundamental para que o serviço público funcione com qualidade. Não adianta nós termos grandes estruturas com vários cargos comissionados aqui na nossa cidade, se quem faz o atendimento na ponta, quem está lá no posto de saúde, a enfermeira, o agente comunitário de saúde, o professor na sala de aula, quem está lá na ponta é o servidor público e o servidor público é mal remunerado. E a pirâmide está invertida, o servidor público ganha pouco e trabalha muito, e os cargos de alto escalão, e os cargos comissionados ganham demais e muitas vezes, não que trabalhem pouco, mas a função que ele exercita muitas vezes não chega até a população. Nossa proposta nesse sentido é diminuir os cargos comissionados pela metade, fazer também a extinção das secretarias regionais, porque a gente acha um absurdo que o secretário que é responsável por patrulhar a rua no bairro ganhe o mesmo salário que o secretário da saúde, que é responsável por administrar um sistema altamente complexo e cheio de problemas como é o sistema de saúde aqui da nossa cidade. Então a gente acredita nisso, a gente acredita que os políticos têm que dar exemplo, nós temos que reduzir o salário dos políticos, porque as pessoas, quando elas têm raiva da classe política, elas têm razão, porque os resultados para a população são muito poucos e os políticos são muito bem remunerados. Nós temos que mudar essa realidade e esse é o compromisso do Leonel, esse é o compromisso do PSOL aqui com a nossa cidade, valorizando o servidor público, tendo diálogo com o Sindicato dos Servidores e evitando aí, com toda certeza, a realização das greves. As greves são direito dos trabalhadores e as greves só acontecem quando o conflito entre os trabalhadores e o patrão, no caso a prefeitura, ele é inevitável justamente porque as reivindicações e as condições de trabalho não são suficientes, são prejudiciais para quem trabalha, e falo isso da posição de quem é também sindicalista, aqui, diretor licenciado do Sindicato dos Jornalistas aqui de Santa Catarina. Então, acho que essa é a nossa proposta para o funcionalismo. Um minuto. Nós entendemos que a valorização do servidor público passa por 4 momentos. É preciso buscar a sua formação adicional, disponibilizá-la, melhorar as condições de trabalho, instrumentar o servidor público, ou seja, oferecendo ferramentas adequadas ao servidor, como um notebook para cada professor, por exemplo, para que o funcionário público possa estar motivado. Mas essa motivação ela se esvai se não for possível construir uma proposta de meritocracia. O servidor público vai perceber que ele tem a possibilidade de crescer dentro do seu serviço. E isso é possível realizar. O que se diz é que não estamos perto do limite de responsabilidade fiscal. Isso é um equívoco. A economia de Joinville ela vai dobrar nesses próximos 10 anos, mas não significa que o quadro funcionário da prefeitura também dobra. Portanto, há um grande espaço para a valorização, ou seja, a meritocracia, a valorização do salário do servidor público. Bom, ainda sobre a questão do funcionalismo, quero dizer que o PSOL e o Leonel foram a única candidatura que recebeu o ofício do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Joinville e que se comprometeu com todas as reivindicações dos servidores municipais. Por exemplo, a reivindicação dos servidores em relação à hora-atividade, que já é prevista na lei do Piso Nacional dos Professores, que é de 1/3 da jornada, aí 33% da jornada, para que os professores possam se atualizar, fazer pesquisa, corrigir provas, entre outras coisas. Quem é professor aí sabe, nossos professores, no meu tempo de escola também, sempre levavam as provas para corrigir em casa, tinham todo esse tipo de problema em relação a ter que trabalhar fora do horário para poder dar conta do seu serviço. Então, nós temos compromisso com a reivindicação dos servidores municipais e o Sinsed aí vai ser, com certeza, um aliado na nossa gestão. Carlito Mers, obrigatoriamente faz a pergunta para Kennedy Nunes. E a pergunta é sobre o seguinte assunto: infraestrutura. Joinville dobrou o número de veículos de 2001 para 2011 de 160 mil para 320 mil. Durante muitos anos não sofremos praticamente nenhuma intervenção maior, né? Tivemos prefeitos que governaram 12 anos, outros 8 anos e a velha discussão volta agora. Que saídas que nós temos que tenham condições de ter orçamentos municipal, estadual, principalmente, para que a gente possa resolver a questão da infraestrutura, principalmente na questão da mobilidade urbana. Bom, nós entendemos que a última grande obra que foi feita aqui foi o eixo de acesso sul e o término da
Marquês de Olinda, mas a Marquês de Olinda que seria para ser um eixo, na verdade ela está muito trancada. Ela tem muitos cruzamentos que acaba trancando. O que faz? O que faz com que os motoristas tenham que pegar Blumenau, João Colim e Beira Rio para ir da Zona Norte à Zona Sul ou vice-versa. Nós entendemos que a Marquês de Olinda deve ser um eixo que possa ser essa via expressa, ligando desde o aeroporto até Santa Catarina, sem precisar passar pela Blumenau, João Colim ou a Beira Rio. E nós contratamos uma equipe técnica que desenvolveu um estudo técnico onde tem algumas obras de arte, desde ali da entrada do Paraíso até a Marquês de Olinda com a Otto Cardefo, que é a entrada da cidade. E para isso nós já conversei com o governador Raimundo Colombo e graças a uma emenda que eu aprovei no PPA e no orçamento, a emenda 75, que criou a rubrica e está garantido 7 milhões de reais para esta rubrica de execução e projetos de elevados em Joinville, especificamente em Joinville. Porque lá atrás eu me preocupei que a cidade precisava de ter esse tipo de obra, de intervenção. A gente não pode mais pensar mobilidade urbana e trânsito só com mãos em inglesa e binário. A gente precisa ter uma ação mais forte. Eu sou deputado há 6 anos e nesses últimos 6 anos eu vi o governador Luiz Henrique construir um elevado em Florianópolis e o próprio governador Raimundo Colombo construiu o último elevado em Florianópolis. Ou seja, o Estado bancando essas obras. E nós precisamos trazer isso. Mas para que isto aconteça, é preciso ter projetos, né? É preciso ter projetos. Se não tiver projeto, não existe como executar esse tipo de intervenção no nosso sistema de mobilidade urbana aqui em Joinville. A pauta de 2008, e o Osni fez muitos debates, acho que lembra disso, foi eixão. Acho que a palavra que mais se usou nos debates de 2008 foi eixão para lá, eixão para cá, eixão daqui, eixão de tudo quanto é jeito. Todos nós, candidatos, fazíamos os desenhos, olha, vamos terminar assim o eixão, que vai lá da Universidade Federal até o aeroporto. Eu lembro que eu me comprometia com o seguinte: a única coisa que não existia ainda no projeto era a duplicação da Avenida Santos Dumont. Dizia que a nossa luta seria terminar o eixão, porque se colocava que estava tudo ok, e nós buscaríamos recursos para fazer a duplicação da Santos Dumont. Qual a nossa surpresa? Quando nós assumimos o governo, não existia eixão. A primeira obra de eixão nós estamos realizando agora, um projeto junto ao Badesc, que é o binário Uruçanga com a Rua Procópio Gomes. Eu vi no seu programa diversos desenhos lá de diversos viadutos. Então, eu queria que o senhor tivesse ideia mais ou menos de quanto que custa cada um desses viadutos ou elevados e de onde vem esse dinheiro. Bom, só deixou eu equiparar aqui, eu não falei nunca em eixão, até porque aquilo que eu falo eu cumpro, eu nunca falei em eixão. Se os outros candidatos falaram, o problema é deles. Mas a questão do nosso projeto de mobilidade em relação a essa questão de transformar a Marquês de Olinda numa via expressa, ela não é uma determinação minha, da minha cabeça. Ela é um resultado de uma equipe técnica, de um escritório que desenvolve trabalhos para várias cidades. É de visita técnica que tive em Piracicaba, por exemplo. Piracicaba, candidato, o orçamento de Piracicaba inteiro é o orçamento da nossa CINFRA, que eles estão fazendo 2 elevados, uma ponte estaiada e um hospital para 180 leitos com recursos próprios. Isso é fazer mais com menos. E você só consegue fazer isso quando tiver projeto. E nós temos esses projetos. E todos esses 5 elevados e o túnel custariam 55,4 milhões de reais e as desapropriações não custaria 10% da obra. Porque não adianta falar na duplicação da Santos Dumont, sendo que a desapropriação é um absurdo. Então nós estamos com o pé no chão, dentro da legalidade da questão orçamentária, porque vamos realizar aqui em Joinville. Obrigado. Kennedy Nunes fazendo a pergunta para Carlito Mers. Vamos sortear o tema da pergunta. Kennedy Nunes pergunta sobre transporte coletivo. Bom, candidato, eu continuo mantendo a palavra que nós precisamos de subsidiar a gratuidade. Hoje são 524 mil passagens que tem algum tipo de desconto ou gratuidade, que é rateado pelas pessoas que pagam, né, o transporte público. E eu entendo que isso é injusto. Isso deveria de ser um preço pago pelo erário público. Inclusive, de 60 a 64 anos que foi dado, foi retirado porque não tinha fonte pagadora. Nós vamos tirar recursos da prefeitura para pagar essa gratuidade. O que você diz disso? Olha, nós
logo que assumimos o governo, aprovamos a lei, sancionamos a lei que garantia a gratuidade de pessoas de 60 a 65 anos. Fizemos todo um trabalho, inclusive de que todos tivessem carteirinha, para que não houvesse manipulação, que pessoas com menos idade eventualmente utilizassem. Já tínhamos chegado, inclusive, a um número de 10 mil pessoas que estavam usufruindo dessa lei. As empresas entraram na justiça e conseguiram no Supremo derrubar essa gratuidade, porque a Constituição garante somente transporte livre para pessoas acima de 65 anos. Então, esse é um debate que foi a minha vontade, fiz de tudo que foi possível, agora eu tenho que cumprir a legislação, principalmente com a decisão do Supremo. A discussão do transporte é um tema complexo e ele tem que ser tratado assim, com os números reais. Não existe almoço de graça. Qualquer subsídio que você fizer, alguém paga a conta. E normalmente quem paga a conta é aquele que acaba pagando a tarifa cheia. No meu entendimento, a única possibilidade de existir diminuição de valor de tarifa será naquilo que mais incide na tarifa hoje, que é o ICMS. Estado, por exemplo, como Ceará, hoje já tem o ICMS menor, isso permite, por exemplo, eu conheço o modelo de Fortaleza, um valor que chega a 0,4, 0,40 centavos só pela redução do ICMS, e a outra é uma luta histórica nacional para que, em nível federal, se reduza o IPI dos insumos básicos. Aí eu estou falando do diesel, eu estou falando dos insumos, de pneus e outros, para que você possa, aí sim, refazer o subsídio. Fora disso, é subsídio. Cada vez que você retira esse valor, você tira de alguma coisa. No caso dos 10 mil joinvilenses entre 60 e 65, se fôssemos garantir a gratuidade, custaria 500 mil, hoje atualizado em 500 mil mês. Com certeza é um dinheiro que a gente depositaria na conta das empresas, mas não teríamos talvez para a saúde, para a educação e para outra necessidade que a população também tem. Bom, ouvintes, você deve ter ouvido que dá voltas e não diz a verdade. Na verdade, é que a prefeitura precisa tirar, não precisa tirar da saúde nem da educação, pode tirar da publicidade, pode tirar do gabinete do prefeito, para pagar a gratuidade daqueles que têm por lei. Quando foi feito a passagem de 60 a 64 anos, a lei é clara, você não pode mais dar nenhuma gratuidade se não tiver a fonte pagadora. Então, no mínimo, a Procuradoria do município deveria ter avisado que isso ia cair, ou seja, enganaram mais uma vez. Mas nós, você que está ouvindo, sabe que eu tenho palavra. Nós vamos reduzir o valor, porque nós vamos pagar, tirar dinheiro do gabinete do prefeito, da publicidade, estão gastando um monte aí, para que isso possa ficar mais barato para você que paga e acabar com você que paga a passagem, estar pagando a gratuidade dos outros que têm garantia por lei. Isso é palavra de quem honra a palavra e cumpre compromisso. Um minuto para a tréplica. O grande problema no evento eleitoral é que a gente tem que ouvir democraticamente, né, eu diria, a demagogia é responsável, a população, parte dela não conhece como funciona os números, não conhece como funciona o orçamento e acaba, parte da população, infelizmente, acreditando nisso. Essa é uma questão muito séria no Brasil todo, a questão do transporte hoje é a saída para que a gente melhore a mobilidade das médias e grandes cidades, agora isso tem que ser tratado com muito respeito e com muita responsabilidade. Somente quem governa e tem a responsabilidade de atender a legislação, cumprir a lei de responsabilidade fiscal e aplicar corretamente e honestamente o dinheiro que pode, muitas vezes, falar com clareza e com responsabilidade o que é possível e o que não é possível.